Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 3 da Light Novel de Overlord, A Valquíria Sangrenta. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 3, A Valquíria Sangrenta. Capítulo 5, Jogador vs NPC. Os olhos de Shouthiar estavam bem fechados e seu torso não se movia. Ela estava deitada quieta no chão, como um cadáver. Ainda assim, os Undeads eram essencialmente cadáveres animados, então isso dificilmente era incomum. Que estranho, o torso que acabará de ver era tão reto que mal parecia pertencer a uma garota, mas sim a um menino. Não sabendo onde colocar os olhos, o olhar de Ainz deixou o torso reto e olhou para outro lugar. A recém-ressuscitada Shouthiar estava nua, então ele não sabia para onde olhar. Ainz estava tão em pânico que até se esqueceu que bastava olhar para outro lugar. Sua visão estava bem aguçava-se comparando quando ele era humano, então ele podia ver certos lugares com muita precisão. O corpo de Shouthiar foi descuidadamente disposto, e suas coxas estavam ligeiramente separadas. Ainz jogou apressadamente a capa preta sobre ela. A capa se abriu no ar, caindo perfeitamente em Shouthiar e cobrindo todo o seu corpo. Não é que eu não goste, mas não tenho mais nada, não adianta ter desejos sexuais. Não, o correto é, eu não posso ter desejos sexuais. Eu só olhei porque estava curioso, principalmente abaixo de onde vai a roupa íntima. Já que era impossível remover todas as roupas em Yggdrasil, então é por isso que eu dei uma olhadinha. Isso mesmo, não é porque eu queria saber se tinha cabelo, ou outras coisas lá embaixo, nada além disso. Após terminar de tentar explicar suas ações para alguém, Ainz se aproximou de Shouthiar, sentindo-se um pouco cabisbaixo. Talvez a razão pela qual demorou tanto tempo para alcançá-la foi porque queria acalmar seus ânimos após tanta informação. Além disso, ele deliberadamente ignorou a voz feminina atrás dele, dizendo: se o senhor estiver interessado, não tenho objeções em me mostrar ao seu bel prazer. Ao chegar mais perto, os olhos vermelhos de Shouthiar se abriram, como se sentissem a presença de alguém próximo. Ela piscou sonolenta e olhou ao redor, finalmente repousou o olhar em Ainz. Ainz-sama. Ela parecia estar grogue por ter acabado de acordar. No entanto, ele podia ouvir a lealdade em sua voz. Embora Albedo e o sistema de administração de Nazarick já tivessem confirmado sua lealdade, Ainz ficou encantado em confirmá-lo com seus próprios ouvidos e se ajoelhou para abraçar Shouthiar. Oi! Era difícil acreditar que um corpo tão esguio possuísse habilidades físicas tão surpreendentes. Ainz não prestou atenção em Shouthiar, que estava balbuciando de um modo completamente perplexo, e apertou ainda mais ela. Graças aos céus, eu sinto muito. Isso foi tudo culpa minha. Não tenho certeza do que aconteceu, mas tenho certeza de que o senhor não comete erros, Ainz-sama. As mãos geladas de Shouthiar o abraçaram em resposta. Todos estavam vagamente desconfortáveis, dado que ela parecia estar tentando agarrá-lo, mas Ainz não a impediu, porque ela provavelmente estava tentando verificar seu senso de toque depois de sua ressurreição. Ele fingiu que não a ouviu dizendo: eu vou ter a minha primeira vez aqui. No entanto, Albedo imediatamente falou em um tom de desagrado. Ainz-sama, creio que a Shouthiar está cansada, devemos deixá-la a sós por enquanto. Certamente. Talvez houvesse uma penalidade por ressuscitar NPCs, assim como havia para os jogadores. Afinal, esta foi a primeira ressurreição desde que veio a este mundo. Diga-me os detalhes mais tarde. Antes disso, tenho algumas perguntas. Depois que a Ainz a soltou, um olhar de desapontamento cruzou o rosto de Shouthiar, e ela retrucou olhando com raiva para Albedo. Em resposta, Albedo mostrou seu sorriso habitual. Ele pensou que elas continuariam a olhar uma para a outra como de costume, mas Shouthiar desviou os olhos. Sim, me pergunte o que quiser. Mas, Ainz-sama, por que eu estou no Salão do Trono? E estou vestida assim, e o modo que me tratam. Eu causei algum problema a Arinsu. Eu que estava prestes a perguntar isso. Você se lembra de algo que aconteceu? Não. Desculpa. Shouthiar, me diga a última coisa que você lembra. A memória mais recente de Shouthiar era de 5 dias atrás. Ela não tinha nenhuma ideia do que aconteceu depois disso. Ainz poderia ter usado a magia de 10º nível contra o Amnésia, a mesma que ele tinha usado no vilarejo Carne, mas mesmo alterar pequenos trechos de memória exigiria uma grande quantidade de MP. A quantidade impressionante de MP necessária para afetar as recordações de 5 dias estava além do limite dos Magic Casters comuns. Nem mesmo Ainz e suas extraordinárias taxas de regeneração de MP poderiam fazê-lo. Claro, o processo de ressurreição pode ser tal que os NPCs perderiam suas memórias dos últimos dias. Como alternativa, talvez se vários Magic Casters se reunissem esse processo de recuperar memórias fosse possível. Era um conhecimento que ele não possuía no momento, então não poderia resolver esse mistério. Ainda assim, ele podia ter certeza de quem quer que tenha usado o item Old Class em Shouthiar sumiu, desapareceu sem deixar vestígios. É muito problemático quando eu não sei quem está agindo às escondidas. O inimigo pode estar esperando por uma chance de atacar Nazarick. Não, talvez eu devesse ficar feliz que esse incidente não tenha sido maior. De qualquer forma, vou me certificar de me vingar completamente de quem fez isso com Nazarick. Ainz reprimiu a raiva que até mesmo seus traços Undeads não podiam suprimir completamente, e gentilmente perguntou a Shouthiar: sente algo errado com seu corpo? Se este mundo fosse como Yggdrasil, então não deveria haver mais nada. Os NPCs não deveriam ter perdido níveis, mas ele não tinha certeza se o mesmo se aplicava a esse mundo também.
Até onde sabia, os NPCs poderiam perder níveis, assim como os jogadores. Chautiar tocou o próprio corpo antes de responder a Ins. Eu acho que está tudo bem, Arinsu. Se assim diz. Depois que Chautiar respondeu, uma expressão de choque apareceu em seu rosto. Não sabendo o que estava errado, Ain sentiu um mal-estar crescendo dentro dele. Ain-sama, o que aconteceu? O que está errado? Meus peitos se foram, os rostos dos guardiões se contorceram quando ouviram isso, com expressões de, não acredito que fez eu me preocupar à toa. Até mesmo Demiurge estava com os dentes arreganhados. Você tem ideia do que fez? Como você ousa dizer algo assim? Quando Albedo fez uma repreensão em nome de todos, os ombros de Chautiar tremeram de medo. Ains ficou tão desanimado que suas mãos estavam prestes a arrastar no chão. Tudo o que ele pôde fazer foi assistir Chautiar discutir com os outros guardiões e ponderar várias questões sobre a ressurreição. Em particular, ele esperava que Clementine e Kaji, que ele conheceu no cemitério, também perdessem suas memórias após a ressurreição, assim como Chautiar. Ainda assim, isso era ser muito otimista. Como não sabia o porquê Chautiar havia perdido suas memórias, ele não podia garantir que sua ressurreição através da magia seria o mesmo que ressuscitar um NPC através do dinheiro. Enquanto Ains pensava sobre essas coisas, Chautiar já havia começado a abater-se sob a torrente unilateral de abusos de Albedo. Ains assistindo a cena diante dele, ele lembrou de uma cena do passado. Ele viu Bukubuku Shagama, a irmã mais velha, repreendendo Peroroncino, o irmão mais novo, e o resto de seus companheiros de guilda sorridentes. Os NPCs diante dele eram como seus antigos camaradas no passado. Ains lentamente estendeu a mão e depois parou no ar. Parecia que uma parede invisível de vidro o impedia. Um profundo sentimento de solidão tomou conta de seu coração. Parecia que as lembranças do lugar aconchegante de onde os guardiões existiam eram pouco mais do que uma imagem em um monitor, e ele estava do outro lado. Se ele se intrometesse, eles prometeriam sua lealdade como sempre. Isso era uma forma de reverência, e não o calor que ele sentia quando esteve com seus amigos. Ele sentiu que era uma pena. Assim que a mão de Ains caiu sem força, Albedo se virou, como se sentisse algo estranho sobre Ains, e o observou em silêncio. Desconcertado por ser banhado pelo olhar de uma mulher tão bela, Ains estava prestes a perguntar o que estava errado quando as chamas em seus olhos de repente se acenderam. Isso porque Albedo estava gentilmente estendendo a mão para ele. Depois de um momento de hesitação, Ains segurou a mão dela, e assim ele foi puxado para dentro do círculo dos guardiões. Albedo foi a primeira a falar, e os outros guardiões seguiram o exemplo. Ains-sama, por favor, repreenda a Chautiar severamente. É isso aí. Dê uma bronca daquelas, assim essa bobona aprende. Certamente ela necessita de uns tapas no traseiro, ela precisa escutar umas boas verdades para entender. Embora, talvez seja melhor não ser muito rigoroso. Ains não conseguiu segurar a risada, apesar dos olhares perplexos dos guardiões ao seu redor. Essa risada não veio apenas de sua boca, mas de seu coração. Depois que ficou satisfeito, Ains olhou silenciosamente para Chautiar. Eu já disse a Albedo antes, mas a culpa por isso não está com você, Chautiar. Sou eu quem detém toda essa informação, que não considerou a possibilidade de isso acontecer. Quem mais merece ser repreendido por isso, sou eu. Chautiar, você não fez nada de errado. Lembre-se disso. Obrigada, Ains-sama. Demiurge, creio que você seja o mais adequado para explicar a ela o que aconteceu. Você pode fazer isso. Demiurge fez uma reverência mostrando que sim. Ainda há a questão do Sebas, ele será a isca. Ains calmamente propôs usar um de seus subordinados como isca, os guardiões apenas assentiram, com a atitude que um lacaio fiel deveria ter. Eles estavam simplesmente priorizando as considerações do mestre da grande tuba de Nazarick sobre a vida de seu colega. Eu não estou totalmente disposto a fazer isso, mas é necessário. Eu não sei o porquê a Chautiar foi o alvo, mas seja lá quem fez isso pode estar procurando uma nova vítima, e podem muito bem escolher o Sebas, que estava viajando com ela. Foi por isso que eu não o chamei de volta para receber um item World Class. Albedo selecione alguns agentes clandestinos para ficar de olho em Sebas e nos arredores. Ele pode ser a isca, mas eu não permitirei que o Sebas seja vítima. Informe aos observadores que sua missão também inclui impedir que o inimigo se aproxime dele. Depois de emitir suas ordens, Ains estreitou os olhos. Em outras palavras, as chamas em suas órbitas oculares escureceram. Algum dia conhecerei a pessoa que usou um item World Class em Chautiar. Quando esse dia chegar, retornarei o favor com juros. Entendido? Eu selecionarei o pessoal apropriado o mais rápido possível. Por favor, o faça. Graças a Chautiar, agora sabemos que os NPCs podem ser ressuscitados. Mas eu não desejo passar pela experiência de matar nenhum dos NPCs que meus amigos criaram. Movidos por essas palavras, os guardiões abaixaram a cabeça. Eles provavelmente sentiram o quanto Ains os valorizava. No entanto, já que ele realmente expressou esses sentimentos, o efeito desse sentimento foi ainda maior. Chautiar parecia ter percebido que algo havia acontecido com ela. Um olhar de choque cruzou seu rosto, que logo se transformou em arrependimento e dos grandes. Ains gesticulou que ela não precisava nutrir qualquer culpa. Só então, uma voz veio do lado. Aí então, Ains-sama. O que é, Mare? Eu devo remover todos os vestígios da batalha. Não precisa. Sabe o porquê? Quando alguém quebra um cristal selado, uma energia poderosa é libertada, o suficiente para terraplanar o ambiente. É sério. Perdão. Foi apenas uma mentirinha. Mas vamos moldar o que é verdade e o que é mentira ao nosso favor. Cristais selados parecem ser itens raros, então ninguém deve ser capaz de testar isso.
Albedo, danifique um pouco os equipamentos que aquele tal de Nigum estava usando. Então precisamos que o ferreiro-chefe construa algumas armaduras danificadas, coloque algumas marcas na minha armadura e queimadura também. Quero que dê a entender que passei por uma batalha bem intensa aconteceu. Como desejar. Além disso, talvez eu tenha sido descuidado demais até agora, o que permitiu que inimigos ocultos nos arredores de Nazarick nos prejudicassem. Assim, desejo iniciar um programa para fortalecer Nazarick. Parte disso é usar minhas habilidades para criar um exército de Undiais. Eu acho que já mencionei isso antes. Eu só contei a Albedo sobre isso? Enfim, de todo modo, esta será minha maior prioridade. Eu gostaria de fazer alguns preparativos para recuperar cadáveres de Errantel. Eles podem ser utilizados para fazer um exército de Undiades. Sobre isso, a Insama. O que há de errado, Albedo? Se eu não estiver errada, quando o senhor usa um cadáver humano como meio para fazer Undiais, os Undiades resultantes são muito fracos, apesar de serem nível intermediários. Isso está correto. Está sim. Existe algum problema. Os Undiades mais poderosos que ele pôde fazer com os cadáveres da escritura da luz solar estavam no nível 40. Se tentasse criar algum além desse nível, os Undiades desapareceriam com o passar do tempo, junto com os cadáveres que serviram como intermédio. Na verdade, depois de receber sua ordem, considerei maneiras de obter cadáveres frescos. Talvez, o senhor consideraria usar cadáveres não humanos. Está insinuando usar cadáveres dos vassalos de Nazarick. Não, isso absolutamente não é minha intenção. Eu estava pensando em usar outros demi-humanos. Albedo sorriu. Era um sorriso incrivelmente lindo e terrivelmente cruel. Aura descobriu uma aldeia de Lizarmen. O que acha de atacá-los e destruí-los? Belote, o líder da equipe de aventureiros Mithril Lobo Celestial, abriu as portas para a guilda dos aventureiros. Os aventureiros olhavam para ele com olhos de admiração. Belote estava acostumado a esse tipo de coisa. No entanto, a recepção pareceu mais moderada do que há um mês. Bem, fazer o quê, né? Ele virou os olhos para o quadro de avisos. Lamentavelmente, quase não havia pedidos para o rank Mithril. Obviamente, tarefas que apenas aventureiros Mithril poderiam fazer, portanto, raramente eram pegos. Entretanto, a razão para essa escassez de pedidos não foi porque havia poucos pedidos, mas porque havia um aventureiro que pegava 3 pedidos rank Mithril de uma só vez. Momon-san, o Belote parecia estar reclamando quando disse esse nome. Cerca de um mês atrás, aquele homem havia matado uma poderosa vampira. Ele não testemunhara pessoalmente a batalha, mas pôde imaginar o que acontecerá depois de ver o estado que ficou o lugar. Assim, ele não ficou surpreso ao saber que a Kraugra, uma equipe de aventureiro no mesmo nível da de Belote, havia sido aniquilada no fogo cruzado. Não, qualquer um que se juntasse àquela batalha teria sido morto com certeza. O cristal mágico que explodiu torriscou a terra de preto e até transmutar alguns lugares a deserto. A coisa surpreendente era que tinha que ser feito para derrotar tal vampira. E ainda assim, eles sobreviveram. Não apenas sobreviveram, mas também conquistaram a vitória. Era natural que Belote considerasse que essas pessoas, que haviam retornado em segurança de uma batalha com uma vampira, um monstro que o próprio Belote não poderia derrotar, fossem monstros ainda mais poderosos. A mudança em seu tom de agora a pouco foi porque Momon era poderoso o suficiente para merecer seu respeito. Enquanto fantasiava sobre quanta força tinham, ele ouviu o som da porta se abrindo. Uma onda de comoção varreu a guilda como uma rajada de vento. Belote compreendeu vagamente o motivo dessa perturbação e moveu os olhos para a mesma direção que todos estavam olhando. Lá, ele viu o homem que era uma lenda viva. Era o assunto da cidade, o herói negro, Momon. Ele tinha 2 espadas grandes nas costas e uma linda garota atrás dele. Uma armadura completamente feita de adamantite. Quanto custou, afinal? O apelido de herói negro veio daquela armadura de placas incrivelmente bem construída, que havia sido muito danificada quando ele voltou daquele campo de batalha. Antes, havia marcas de queimaduras e garras em todos os lugares, mas agora aquela armadura era imaculada. Ela brilhava sob os raios do sol. Este foi o resultado dos esforços combinados de todos os Magic Casters da Guilda dos Magistas se unindo para consertá-la. No seu pescoço pendia uma placa de metal, um que pertencia à lenda viva, um objeto de culto para os aventureiros, o trunfo dos que os protegeria de serem devastados pelas poderosas raças do mundo, uma placa de adamantite. Suas realizações superaram as do posto de Orixalcum, o que deu origem ao primeiro adamantite na história de Irrantel. E agora, esse indivíduo, famoso em canções e contos, apareceu diante deles, agitando a guilda dos aventureiros em um frenesi. A terceira equipe de aventureiros adamantite do reino. Então ele é o herói negro Momon, e atrás dele a bela princesa Nabi. Os rumores eram verdade mesmo. Ouviu os boatos? Dizem que ele foi responsável por queimar aquela parte da floresta. Dizem por aí que ele usou algum tipo de arte marcial. Fala sério, será possível? Alguém capaz de usar uma arte marcial tão forte assim, já deixou de ser humano faz tempo. Então, né, deve dar pra contar nos dedos quem pode ter força pra isso. Mas sabe como é, os aventureiros adamantite sempre definem o pico do poder. Mas eu não ficaria surpreso se ele for alguém que supere até mesmo os adamantite. Momon avançou calmamente para o balcão sob esses olhares de adoração. Os aventureiros conversando com as recepcionistas da guilda, todos abriram caminho para os mais novos aventureiros adamantite, e em seus rostos havia respeito e medo. Momon se aproximou apático da recepcionista. Nossa missão está completa. Poderia nos informar assim que surgir qualquer trabalho novo que apareça. Os olhos da recepcionista da guilda se arregalaram, mas voltaram à sua forma normal imediatamente. Belote sabia o porquê disso.
A tarefa que Momon havia aceitado era aquela que até os aventureiros de Mithril teriam dificuldade em realizar, e que precisariam de um certo tempo para serem concluídas. No entanto, Momon e sua parceira tinham terminado com facilidade. Era um fato difícil de aceitar, mas ele podia realizar missões Mithril com muita facilidade. Isso era de se esperar, porque esses eram os talentos dos aventureiros de classificação elevada. Não vai mais sobrar trabalho. Belote deixou aquele resmungo escorregar de seus lábios, mas é claro, na verdade ele não quis dizer isso. Qualquer um que conseguisse alcançar o posto de Mithril teria ganho dinheiro suficiente para se aposentar e viver em luxo pelo resto de suas vidas. Assim, qualquer um que continuasse se aventurando depois desse feito deveria ter uma razão além do dinheiro. Ah, Momon-sama. Sinto muito, mas não temos outras tarefas para o senhor, Momon-sama. Sinto muito. A recepcionista levantou-se e curvou-se profundamente para ele. Se é assim, Momon parecia prestes a dizer algo mais, mas então parou no meio do caminho. Vários segundos depois ele continuou. Tudo bem. Não tem problema, pois acabei de me lembrar de algo que eu tinha que fazer. Voltarei para a pousada. Se aparecer alguma coisa, me procure lá. Sabe qual das pousadas? Sim, é a pousada Brilho Dourado. Ainza sentiu, então o florescer de sua capa carmesim apareceu quando se virou e foi embora. Belote ouvirá o som de Momon falando do seu lado, mas como sua voz era baixa demais, Belote não conseguia distinguir os detalhes. O que Belote não conseguiu ouvir foi a ordem de Ainza a seus subordinados que estavam distantes, de que chegará a hora de demonstrar seu incomparável poderio militar. Ordene o Gargantua a sair e convoque o Victim também. Quando Cocytus retornar, testemunharemos um evento raro. Todos os guardiões de Andar marcharão juntos. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste último vídeo do volume 3, que encerra com a incrível luta entre Aizo e Charutia, onde Aizo demonstrou o quão incrível é o seu senso de luta e o seu timing de combate, como ele conduziu uma luta totalmente desfavorável até o seu sucesso. E a parte mais legal de todas é a ressurreição da Charutia. Fiquem ligados nos próximos vídeos, onde daremos início ao volume 4, Os Heróis Lizardmen. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!